Meus irmãos, podem tomar os vossos assentos. Vamos abrir a escritura no capítulo 11 de Daniel. Seguimos a nossa série de sermões nesse livro tão maravilhoso que o Senhor nos proporcionou de estudar, né, meus irmãos? Semana após semana, nós temos visto o cuidado do Senhor. Nós temos visto o mover de Deus na história, preservando os seus filhos em meio a uma cultura hostil. Daniel, capítulo de número 11, é uma leitura um pouco extensa, um pouco difícil, mas à luz da exposição de hoje, o Senhor tem grandes verdades para falar ao nosso coração. Daniel 11 nos diz a Sagrada Escritura: Mas eu, no primeiro ano de Dario, o Medo, me levantei para fortalecer e animar. Agora, eu vou lhe dizer a verdade. Eis que ainda 3 reis se levantarão na Pérsia. O quarto será muito mais rico do que todos eles. Fortalecido por suas riquezas, instigará todos contra o reino da Grécia. Depois se levantará um rei poderoso, que reinará com grande domínio e fará o que quiser. Mas no auge do seu poder, o seu reino será quebrado e repartido para os 4 ventos do céu, mas não para sua posteridade, nem com o mesmo poder com que ele reinou, porque o seu reino será arrancado e passará a outros fora dos seus descendentes. Versículo 5: O rei do sul será forte, mas um dos seus príncipes será mais forte do que ele, e reinará, e será grande o seu domínio. Mas, depois de alguns anos, eles se aliarão um com o outro. A filha do rei do sul casará com o rei do norte para estabelecer a concórdia. Ela, porém, não conservará o seu poder. Muito obrigado, meu irmão. E ele não permanecerá, nem manterá o seu poder, porque ela será entregue juntamente com os que a trouxeram, o seu pai e aquele que a tomou por sua naqueles tempos. Mas, em lugar dele, se levantará um renovo da linhagem dela, que avançará contra os exércitos do rei do norte, entrará na sua fortaleza, lutará contra eles e prevalecerá. Também levará como despojo para o Egito os deuses deles, as suas imagens fundidas e os seus objetos preciosos de prata e de ouro. Por alguns anos, ele deixará o rei do norte em paz. Depois, o rei do norte, avançará contra o reino do sul, mas voltará para sua terra. Os seus filhos farão guerra e reunirão um grande exército. Um deles virá apressadamente, arrasará tudo e passará adiante. E voltando, levará a guerra até a fortaleza do rei do sul. Então, o rei do sul ficará furioso e sairá para atacar o rei do norte. O rei do norte, reunirá grande exército que será entregue nas mãos do rei do sul. O grande exército será levado, e o coração do rei do sul se exaltará. Ele derrubará muitos milhares, porém não prevalecerá, porque o rei do norte voltará e reunirá um exército ainda maior do que o primeiro. E depois de alguns anos virá com um grande exército e abundantes provisões. Naqueles tempos, muitos se levantarão contra o rei do sul. Também os violentos do seu povo, ó Daniel, se levantarão para cumprirem a visão, mas serão derrotados. O rei do norte virá e levantará rampas de ataque e tomará cidades fortificadas. As forças do rei do sul não poderão resistir, nem mesmo os melhores soldados terão forças para resistir. O invasor fará o que bem quiser, e não haverá quem lhe possa resistir. Ocupará a terra gloriosa, ou seja, a terra de Israel, a terra de Jerusalém, e tudo estará em suas mãos. Resolverá vir com a força de todo o seu reino, e entrará em acordo com o rei do sul. Ele, o rei do norte, lhe dará uma filha em casamento, para destruir o reino do sul. Mas isso não vingará, nem será para sua vantagem. Depois se voltará para as terras do mar, e tomará muitas delas. Mas um príncipe porá fim à arrogância dele, e fará com que pague por isso. Então voltará para as fortalezas da sua própria terra, mas tropeçará e cairá, para nunca mais ser achado. Depois se levantará em lugar dele um que fará
Fará passar um exator ou um arrecadador de impostos pela glória do reino, pela cidade de Jerusalém, pelo templo do Senhor, mas em poucos dias será destruído. E isso sem ira e sem batalha. Depois se levantará em seu lugar um homem desprezível, a qual não tinham dado a dignidade real, mas ele virá de surpresa e tomará o reino com intrigas. Exércitos serão arrasados diante dele, serão esmagados, inclusive o príncipe da aliança, o sacerdote que ministrava no templo. Apesar da aliança com ele, usará de engano, subirá e se tornará forte com pouca gente. Virá também de surpresa aos lugares mais férteis da província e fará o que nunca fizeram seus pais, nem os pais de seus pais. Repartirá entre eles a presa, os despojos e os bens, e fará os seus planos contra as fortalezas, mas só por certo tempo, só por um período determinado. Despertará a sua força e a sua coragem contra o rei do sul, à frente de grande exército. O rei do sul sairá à batalha com um grande exército, um grande e poderoso exército, mas não prevalecerá, porque farão planos contra ele. Os que comerem as finas iguarias dele o destruirão, ou seja, os seus súditos. O exército dele será arrasado, e muitos serão mortos. Também esses dois reis se empenharão em fazer o mal, e sentados à mesma mesa, num acordo, numa concórdia, falarão mentiras, porém isso não prosperará, porque o fim virá em um tempo determinado. Então o rei do norte voltará para sua terra com grande riqueza, e o seu coração será contra a santa aliança. O seu coração será contra o povo de Deus. Fará o que quiser e depois voltará para sua terra. Versículo 29. No tempo determinado voltará a atacar o sul, mas dessa vez não será como foi da primeira vez, porque virão contra ele os navios de Quintim. Contrariado, ele voltará e se indignará contra a santa aliança novamente, e fará o que quiser. E tendo voltado, dará atenção aos que abandonaram a santa aliança. Forças enviadas por ele profanarão o santuário e a fortaleza. Acabarão com o sacrifício diário, estabelecendo então a abominação desoladora. Com lisonjas, perverterá aqueles que violaram a santa aliança. Mas o povo que conhece o seu Deus, este se tornará forte e ativo. Os sábios entre o povo ensinarão a muitos, todavia cairão pela espada e pelo fogo, pelo cativeiro e pelo roubo, por algum tempo, um tempo determinado, apenas algum tempo. Versículo 34, e ao caírem, receberão uma pequena ajuda, mas muitos se ajuntarão a eles com lisonjas. Alguns dos sábios cairão para serem provados, purificados e limpos, até o tempo do fim, porque ainda se dará em um tempo determinado. Versículo 36. Este rei fará o que quiser, se levantará e se engrandecerá sobre tudo o que se chama Deus, falará coisas incríveis contra o Deus dos deuses, e será bem sucedido, até que se cumpra a indignação, porque aquilo que está determinado será feito. Não terá respeito nos deuses de seus pais, nem aos deuses que as mulheres preferem, nem a qualquer deus, porque se engrandecerá acima de tudo. Mas, em lugar dos deuses, honrará o Deus das fortalezas, a um Deus que seus pais não conheceram. Honrará com ouro, com prata, com pedras preciosas e objetos de valor. Com auxílio de um Deus estranho, atacará as mais poderosas fortalezas, e aos que o reconhecerem multiplicará a honra e fará reinar sobre muitos, e lhes repartirá a terra por um preço. Versículo 40. Mas no tempo do fim, o rei do sul lutará contra ele, o rei do norte arremeterá contra ele com carros de guerra, cavaleiros e muitos navios. Entrará também na terra gloriosa, e muitos sucumbirão, mas Edom, Moabe e as primícias dos filhos de Amon escaparão do seu poder. Estenderá sua mão contra as terras, e nem mesmo a terra do Egito escapará. O reino do sul tomará a posse dos tesouros de ouro, de prata e de coisas preciosas do Egito. Os líbios, os etíopes o seguirão, mas será perturbado por rumores vindos do Oriente, do Norte, e sairá com grande furor para destruir e exterminar a muitos. Armará suas tendas palacianas entre o Mar Glorioso e o Monte Santo. Mas, parte B do versículo 45, mas chegará o seu fim, e não haverá quem o socorra. Bendito seja o nome do Senhor. Oramos a Jesus mais uma vez. Senhor, nós estamos diante de um texto difícil, um texto extenso, que muitas vezes não somos capazes de entender, Senhor.
Mas nós te louvamos, Pai, porque tu tem nos dado o teu Santo Espírito. Nós te louvamos porque ao longo da história da igreja, tu levantaste homens e mulheres que foram capazes de enxergar as verdades que aqui estão, Senhor. Homens e mulheres que, Senhor, labutaram pelo teu reino, Senhor. Nós te agradecemos, Pai, porque tu és o Deus que levanta, tu és o Deus que abate, mas tu és o Deus que sustenta o teu povo, Senhor. E ao longo dessa leitura extensa do capítulo 11, nós vemos um Deus sustentador, um Deus que sustenta a aliança, um Deus que sustenta o seu povo, um Deus que sustenta hoje a sua igreja, de tal forma que as portas do inferno não prevalecem contra ela. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado porque mesmo em meio à turbulência política, porque mesmo em meio a reinos, Pai, que atentam contra a tua vontade, contra o teu caráter, que te odeiam, Senhor, tu mantém forte e ativo um povo que te ama. Fala conosco, nos dá o teu Santo Espírito, para a tua maior glória. Amém e amém. Irmãos, eu particularmente tenho um certo fascínio pelo estudo da história. A história é um estudo muito interessante. Eu acredito que até mesmo para aqueles que não são tão afeiçoados a tal área do conhecimento, é uma área que causa um tanto quanto uma certa curiosidade. E se nós fôssemos aqui conceituar de uma forma simples a história, nós faríamos da seguinte forma, que é como um estudo das ações humanas ao longo do tempo. Basicamente a história consiste nisso. O estudo dos homens, as suas ações que se protraíram ao longo do tempo. É bem da verdade também que para nós, seres humanos, é impossível fazermos uma projeção ou até mesmo escrevermos a história no futuro. Por isso, o nosso estudo historiográfico, ele se limita única e exclusivamente ao passado. Um certo filósofo da escola de Frankfurt, uma das primeiras bibliografias a qual a faculdade nos determinou que lêssemos ali no curso de Direito, na cadeira de História do Direito, foi de Walter Benjamin. E ele propõe em suas teses uma nova forma de analisar a história, que é analisá-la a contrapelo. Fazer uma análise crítica da história. Porque, segundo esse autor, a história ela é sempre escrita por aqueles personagens que venceram. A história ela é escrita por aqueles personagens e os seus documentos, a análise do arcabouço histórico ela é realizada a partir de documentos escritos por aqueles que venceram. E esse filósofo ele propõe que a história seja analisada a partir daqueles seres que foram, aqueles homens e mulheres que foram emudecidos ao longo da história. É bem verdade que esse pensamento, ele norteia e ele serve como parâmetro aos movimentos mais progressistas, os movimentos mais à esquerda, mas não é esse o objeto da nossa exposição. Não seríamos e não mancharíamos o Evangelho, que é algo tão belo e precioso, com ideologias políticas. Mas é interessante nós analisarmos esse conceito, porque ele nos revela algo muito interessante sobre os homens. Os homens têm e são impossibilitados, por suas próprias limitações, de escrever e entrar em consenso sobre fatos que já aconteceram. Homens são passíveis de erro. Os homens não têm a capacidade de escrever a história de uma forma concreta, de uma forma inerrante. Fatos do passado, fatos que ocorreram há 4, 5 décadas atrás, eles são registrados de uma forma muito superficial, muitas vezes, e de uma forma muito simples por historiadores. Eles não têm a capacidade de descrever o que aconteceu há 50 anos atrás de forma concreta, de forma cabal, de forma exata. Contudo, o texto de Daniel 11 nos mostra um Deus que, apesar dos homens que não sabem registrar a história do passado, ele escreve a história do futuro. Um Deus que não somente revela a história que irá acontecer, não é um Deus que está limitado aos acontecimentos do futuro. Não se trata de um teísmo aberto, não se trata de um Deus que está, digamos assim, de mãos atadas ante os fatos que irão ocorrer. Antes,
Nós temos um Deus, e Daniel 11 nos mostra isso. Um Deus que escreve a história no futuro. Um Deus que tem total domínio sobre a história. Ele não somente revela, mas ele a escreve. O texto de Daniel 11 também nos mostra que não somente o Senhor revela e escreve a história, antes, ele o faz para o bem do seu povo. O Senhor escreve a história para o bem dos seus filhos, para o bem daqueles que o amam. Ao longo dessa leitura extensa, nós tivemos contato com traições, vaidades, brigas, dissensões, alianças, acordos quebrados. Contudo, em todas essas coisas, o que nós podemos afirmar sobre Daniel 11 é que o Senhor está escrevendo a história, mesmo com esses agentes pecaminosos que fazem parte dela, em favor dos seus filhos. E para nortear a nossa exposição nessa noite, eu gostaria de usar 2 textos da Sagrada Escritura. O primeiro deles, o capítulo 1 da carta de Paulo aos Romanos, nos fala que, quando Paulo está descrevendo acerca da pecaminosidade humana, acerca da impureza humana, acerca da depravação total, ele fala que o Senhor entrega os ímpios às suas impurezas. O Senhor entrega os homens aos seus maus pensamentos, aos seus maus desígnios. E nós vemos ao longo da narrativa de Daniel 11 o Senhor entregando governantes, o Senhor entregando homens e mulheres aos seus próprios pecados. O segundo texto que eu gostaria de utilizar como base aqui para nos ajudar e nos auxiliar no entendimento de Daniel 11 é o texto que consta em Romanos também, na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 8, versículo 29 em diante, que fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. É quase que um paradoxo nós lermos um capítulo onde nós vemos a perseguição desenfreada ante o povo de Deus e dizermos que essas coisas estão cooperando para o seu bem. Mas antes, meus irmãos, cumpre a nós esclarecer antes da exposição que o Senhor está escrevendo a história para o bem dos seus filhos. No versículo 1, e aí nós já entrando no texto, nós vemos uma conexão que há entre o capítulo 11 e o capítulo 10. No capítulo 10, conforme expôs o nosso pastor Alexandre na semana passada, nós temos um Deus que se revela, que se desnuda, que aparece diante ali do rio Tigre e aparece diante de Daniel. Nós temos uma similitude muito grande entre a visão do capítulo 10 com a visão de João em Apocalipse de Cristo glorificado. Daniel, ele vê o Senhor, ele é fortalecido, ele é tocado pelo anjo, ele é tocado por aquele ser, então ele é fortalecido. No primeiro versículo do capítulo 11 nós temos: mas eu, no primeiro ano de Dario, o Medo, me levantei para o fortalecer e o animar. E aqui é importante nós fazermos uma breve digressão, que nesse primeiro versículo está fazendo alusão justamente ao capítulo 9 de Daniel, a qual Daniel estava posto em oração, confessando os pecados do povo, confessando os seus pecados, lendo o livro do profeta Jeremias, com a ideia de que o fim do cativeiro estava próximo ao cabo dos 70 anos. Contudo, o anjo ele se levanta e ele entrega a Daniel uma mensagem, dizendo que não duraria apenas 70 anos o cativeiro, antes iria perdurar ao longo de 490 anos, que nada mais é o que significa essas 70 semanas. Então o anjo, e essa resposta, essas 70 semanas, essa revelação, nada mais é do que conforto, do que fortalecimento e do que ânimo para o Filho de Deus. Pois ele está orando, ele está aflito pelo povo de Deus que está passando por sofrimento. Então o anjo se levanta e diz: daqui 490 anos, ao cabo de 69 semanas, virá aquele que fará cessar a transgressão. Daniel, ele está profundamente acometido de angústia pelo pecado do povo. Mas ao cabo de 69 semanas, viria aquele que faria cessar a transgressão, aquele que viria e restauraria a adoração, traria a justiça eterna, selaria a visão profética e ungiria o Santo dos Santos. Então o anjo ele fala a Daniel nesse início de capítulo 11, naquele tempo, naquele ano, no primeiro ano de Dario, eu o levantei para fortalecer e o animar.
É como se ele dissesse: eu lhe trouxe a revelação daquele que viria e que pisaria a cabeça da serpente para o fortalecer e o animar. Agora, versículo 2, eu vou lhe dizer a verdade, eis que ainda 3 reis se levantarão da Pérsia. Ou seja, como se o anjo dissesse: naquele tempo foi para te fortalecer e animar, agora eu vou trazer uma revelação acerca desse período que compreende ao longo desses 490 anos. Como se ele dissesse: olha, ao longo desse período, dessas 70 semanas, acontecerão algumas coisas que eu te revelarei agora. Então ele prevê no versículo 2 a derrocada do reino Medo-Persa. Nós temos a profecia no sentido de que ainda se levantariam 3 reis na Média e na Pérsia. Provavelmente Cambises, Dario I e também Gautama. Esses 3 reis ainda se levantariam na Pérsia. E o último, conforme nos fala o texto, seria mais forte do que eles, que seria Xerxes, que arremeteria os seus exércitos contra a Grécia, contudo seria derrotado. No versículo 3 ao versículo 5, versículo 3 e versículo 4, nós temos a ascensão de Alexandre o Grande. Nós temos a ascensão do Império Grego, a qual esse governante, um jovem de apenas 20, 23 anos, ele ascende ao poder. Ele derrota todas as potências da época ao cabo dos seus 10 anos de domínio, dos seus 10 anos de reinado. Ele destrói, e não é apenas um domínio de caráter militar, mas é um domínio também cultural. E aí nós vemos a primeira lição, a qual o Senhor, Ele nos traz aqui nessa noite, que Ele estava, mesmo diante de governantes ímpios, de governantes ególatras, como Alexandre o Grande, Ele estava pavimentando o caminho para a vinda do Filho de Deus. Ele estava, por meio da cultura, fazendo com que todo o império, todo o mundo da época fosse helenizado, fosse como se todo aquele mundo da época, a língua fosse uma só, por meio da Biblioteca de Alexandria, onde também seriam traduzidas as Sagradas Escrituras do Antigo Testamento, a Septuaginta, que também seria a Bíblia dos Apóstolos. Nós vemos o mover de Deus, usando desse governador ímpio, para governar e trazer bem ao seu povo, para revelar e para pavimentar o caminho a qual viria o Filho de Deus. O versículo 1, ele nos traz a primeira lição. E a primeira lição, que o Senhor, Ele fortalece os seus filhos, que o Senhor, Ele anima os seus filhos, que o Senhor entende e se compadece das nossas fraquezas. No primeiro versículo nós vemos a revelação de que o Senhor, Ele se levanta para animar e para fortalecer a Daniel, de tal forma que nós podemos nos achegar ao trono da graça, de tal forma que nós podemos clamar ao Senhor, que Ele se compadece de nós em todas as coisas. Nós não temos um Deus como as outras religiões, que é um Deus que está distante, um Deus dominador, um Deus que rege tudo, mas está apenas distante. O nosso Deus, Ele domina, Ele rege tudo, mas Ele faz em amor. Ele é um Deus imanente, não somente transcendente, mas Ele habita em nós, Ele habita no meio de nós. E Ele se compadece com as nossas aflições, de tal forma que você que está me ouvindo nessa noite, se está sendo acometido de tristeza, se está passando por um momento de dificuldade emocional, até mesmo nessas pequenas coisas, até mesmo em alguns momentos de tristeza, seja por aquele parente que não conhece Jesus, por aquele filho, por aquela filha que está distante do Senhor, nós temos um Deus que se compadece de nós. Nós temos um Deus que envia os seus ministros, os seus anjos, que por meio do ministério do seu Santo Espírito, Ele opera em nós força e ânimo. Versículos 3 e versículo 4 nos ensina a segunda grande lição. E a segunda lição dessa perícope inicial do texto, que o Senhor entrega os ímpios à vaidade. Por que esse texto nos ensina isso? Porque Alexandre o Grande, ao cabo dos seus 10 anos de reinado, João Calvino vai registrar que ele se afogou na bebida. E por que ele o fez? Alguns historiadores registram que esse homem ele foi acometido de grande depressão, porque com 33 anos de idade, ele havia conquistado todos os reinos da época, e não havia mais o que ser conquistado. Ele tinha um domínio cultural, ele tinha um domínio militar, contudo, não havia mais para onde ele ascender, de tal forma que ele fora acometido de depressão, e ele se afogou na bebida.
E a segunda grande lição é que o Senhor entrega os ímpios, o Senhor entrega os maus governantes à sua vaidade. Alexandre o Grande era um homem profundamente vaidoso. E o que é vaidade? Vaidade nada mais é do que autoidolatria. Aqueles que têm uma concepção elevada de si mesmo, aqueles que se autoidolatram, eles necessariamente se afogarão em seus vícios. Eles necessariamente se afogarão nos seus atos pecaminosos. O Senhor, Ele entrega os ímpios à sua vaidade. Ele entrega os ímpios aos seus vícios. Ele entrega os ímpios aos seus pensamentos infames, porque eles são autoidólatras. Nietzsche, ele define vaidade como medo de ser original. E todo homem, toda mulher tem medo de ser original. Porque o que é ser original? Ser original é trazer à tona aquilo de pior que pode haver na face da terra, que é o coração pecaminoso do homem. O homem, ele é totalmente depravado. A Sagrada Escritura nos apresenta-nos a nós mesmos enquanto homens originais. Homens, e quando eu me refiro a homens originais, para utilizar esse conceito de Nietzsche, eu trago essa ideia do homem totalmente depravado. O homem pós-Éden, o homem pecaminoso, o homem que ama o pecado, que ama a iniquidade. E até mesmo os ímpios têm medo de trazer isso para fora, de tal forma que eles se afogam nos seus vícios, que eles se afogam na sua vida de pecado. É inadmissível aos filhos de Deus serem vaidosos. É inadmissível aos filhos de Deus serem autoidólatras. O filho de Deus tem a ciência de que ser original não é mais ser eu mesmo. De que ser original não é mais ser a si mesmo, mas sim viver para Cristo, mas sim aquilo que Cristo fez por nós na cruz, porque a nossa identidade, a nossa originalidade não mais é definida pelo nosso mau coração, não, meus irmãos, mas sim pelo que Cristo fez na cruz, mas sim pela sua vida perfeita, pela sua justiça que é imputada a nós, a qual Ele, por meio do seu Santo Espírito, nos regenera, a qual por meio do seu Santo Espírito Ele remove de nós o coração de pedra e coloca um coração de carne, e vai nos moldando à sua semelhança. A nossa identidade não é mais moldada pela nossa vaidade, mas sim por aquilo que Cristo fez por nós. Seguindo, versículos 5 e 6, ele nos apresenta a queda do reino grego. O reino grego, quando eu digo a queda do reino grego, é a queda da sua forma unificada, porque Alexandre o Grande, ele vai sofrer uma derrota por meio dos seus vícios. E reza a lenda que a sua própria mãe o envenenou. Não há um consenso nos historiadores quanto a isso, mas o fato é que o seu reinado foi tirado. E o texto nos fala que ele não frutificou. O texto nos fala que o seu reinado não foi passado à sua posteridade. Homens e mulheres vaidosos, eles não deixam raízes. Homens e mulheres vaidosos, eles não frutificam. De tal forma que aqueles homens e mulheres que pertencem ao povo de Deus, que não geram frutos, são homens e mulheres que estão eivados de vaidade. A vaidade é o que impede nós de sermos frutíferos. A vaidade é o que impede nós de pregarmos o Evangelho, de fazermos brotar vida de Deus na vida das pessoas por meio da pregação e da operação do Santo Espírito de Deus. O Senhor chama-nos não para viver mais uma vida de vaidade, mas sim para vivermos uma vida frutífera em amor. Bendito seja o nome do Senhor. Então o reino de Alexandre o Grande, ele é quebrado, ele é dividido em 4 partes, os seus 4 generais, Seleuco, Ptolomeu, Lisímaco e Cassandro, esses 4 generais, os 4 chefes do exército, eles passam a tomar conta do seu reino. Mas 2 deles, e a posteridade de 2 desses generais, o reino do sul e o reino do norte, a qual nós lemos ao longo de toda a exposição, eles se sobressaem sobre os demais reinos, como os reinos mais fortes da época. Também se sobressaem porque seriam os reinos que batalhariam constantemente pela terra gloriosa, pela terra de Israel. Então nós vemos os Ptolomeus e os Seleucidas. E a partir do versículo 5 até o versículo de número 20, nós temos essa constante batalha. Uma hora o reino do norte, o reino da Síria, ele predomina. Outra hora o reino do sul, o reino do Egito, o reino dos Ptolomeus, ele predomina. Então nós temos esse movimento constante de traições, de brigas, de dissensões, dos falsos governantes e dos pecadores sendo entregues às suas próprias paixões.
Ao passo que no versículo 5 e no versículo 6, nós temos a ascensão e nós temos um predomínio do governo do norte, os Seleucidas, por meio de Antíoco II. O Antíoco II não é o mesmo Antíoco Epifânio, nós estudaremos a respeito disso ao longo da exposição. Mas Antíoco II, ele dominava sobre o rei do sul, de tal forma que Ptolomeu Filadelfo, que era o rei do sul, que era o rei dos egípcios, ele então decide fazer algo para estabelecer a concórdia. Ele propõe a sua filha Berenice em casamento a Antíoco II, ao rei do norte. O rei do sul dá sua filha em casamento, Berenice. Ptolomeu Filadelfo dá sua filha em casamento a Antíoco II. E o que acontece? Ptolomeu Filadelfo cai, morre. E então Antíoco II decide se divorciar de Berenice. O problema todo é que Antíoco II, antes de casar com Berenice, para estabelecer essa concórdia, ele era casado com Laodice. E Laodice, ela decide envenenar Antíoco II. Ela envenena tanto Antíoco II, quanto Berenice, quanto o filho que adveio dessa união. Então passa o reino do norte aos seus filhos. O versículo de número 7... até o versículo de número 12, nós vemos que há uma vingança por parte do reino do sul. O reino do Egito, ele avança contra as tropas do reino do norte, porque o reino do norte, essa concórdia que fora outrora estabelecida, que resultou na morte de Berenice e Antíoco II, foi feito por meio de traição. Antíoco II, ele trai sua esposa, ele estabelece a concórdia, ele deixa ela, casa-se com Berenice, após ele se divorcia de Berenice e volta à sua antiga esposa. Isso porque o Senhor, ele entrega os ímpios às suas traições. É inerente aos filhos da cultura, é inerente aos filhos deste mundo, é inerente ao ser humano morto em delito e em pecado, viver uma vida de traição. Só há fidelidade com os filhos da aliança. Só há fidelidade no meio dos filhos da aliança. Porque a fidelidade é um atributo e é inerente ao nosso Senhor. O homem totalmente depravado, ele é infiel. Ele é traidor. Ele é galanteador. Ele tem o seu prazer no sexo ilícito. Ele tem o seu prazer na bebida. Ele tem o seu prazer em todas as outras coisas. E o Senhor entrega esses homens às suas traições e ao seu pecado. Antíoco II, ele foi entregue à sua traição. Ptolomeu Filadelfo, ele foi entregue à sua traição. Berenice foi entregue à traição. Mas nós vemos se levantar um renovo da linhagem de Berenice, o seu irmão Ptolomeu III, do versículo 7 ao versículo 12, ele avança sobre o reino da Síria. E então ele derrota o reino da Síria. O irmão de Berenice, ele se vinga por meio do seu poderio militar, ele reúne os exércitos, então ele comete esse ato de vingança. E ao cabo do versículo 12, nós vemos que um grande exército será levado, e o coração do rei do sul se exaltará. Ele derrubará muitos milhares, porém não prevalecerá. Ao cabo do versículo de número 12, nós vemos o Senhor entregando o Ptolomeu III a sua vingança. A vingança não pertence aos homens. A vingança é realizada por homens e mulheres. É uma vingança pecaminosa. Antes, os filhos da aliança têm aquele que os vinga. E nós vamos ver no final da exposição que o Senhor é o vingador daqueles que o amam. O Senhor, ele entrega os homens às suas vinganças. Ptolomeu III, ele arrasa a terra da Síria, ele leva consigo os despojos da terra da Síria, os seus deuses, o seu ouro, tudo que havia nos seus templos. Mas o Senhor, ao cabo de tempo, no tempo determinado, esses reis, conforme nós lemos ao longo da exposição, que faziam o que queriam, eles nada mais estavam contribuindo para a sua própria ruína e destruição. Eles nada mais estavam fazendo, era contribuir para a sua própria destruição. Quando o texto nos fala que eles vão fazer o que querem, vai fazer o que quiser, é o Senhor os entregando aos seus próprios sentimentos, à sua própria pecaminosidade. Então Ptolomeu III, ele é entregue à sua vingança. E os ímpios, eles são entregues aos seus sentimentos de vingança. A vingança não é inerente aos filhos de Deus.
A vingança não é um sentimento inerente aos filhos de Deus. Hoje nós vivemos em um evangelho diluído, um evangelho que prega que quem te viu passar na prova e não te ajudou, um evangelho que prega vingança, enquanto nós temos um Deus que se fez carne e disse para nós amarmos os nossos inimigos e orarmos por quem nos persegue. A tarefa do cristão ante a perseguição, a tarefa do cristão ante a calúnia, ante a difamação, é amar esses inimigos e orar pelos que o perseguem. Do versículos 13 ao 16, nós vemos a derrota do rei do Egito para a Síria. Nós vemos a ascensão de um grande monarca chamado Antíoco o Grande. Antíoco III, o Antíoco o Grande, ele ascende o poder da Síria. E esse homem, ele foi um homem de muitas vitórias, de muitas conquistas. Ele estabeleceu por um longo período de tempo o seu domínio sobre o reinado do sul. Contudo, nos versículos 17 até o versículo 19, nós vemos que Antíoco o Grande, na tentativa de subjugar e dominar totalmente o reinado do sul, o reinado do Egito, ele decide fazer o que os seus antepassados fizeram. Ou melhor, o que os antepassados do reino do sul fizeram, Ptolomeu Filadelfo. Ele decide estabelecer também uma concórdia. E o que ele faz? A mesma coisa que fez Ptolomeu Filadelfo. Contudo, com o rei do sul. Ele dá a sua filha Cleópatra em casamento para Ptolomeu V. A época, Cleópatra, nomezinho difícil, tinha 7 anos de idade. Ptolomeu V, ele tinha 12 anos de idade, ao passo que após 5 anos eles viriam a contrair o matrimônio. Ela então, com 12 anos de idade, e Ptolomeu V com 17 anos de idade, ele ascende ao trono real e casa-se com Cleópatra. Contudo, um intento de Antíoco o Grande em dominar o reino do sul por meio da sua filha dada em casamento a Ptolomeu V não veio a cabo. O texto nos revela que ela não fez a vontade do seu pai, antes ela foi fiel ao seu marido. Isso foi objeto de profunda frustração para Antíoco o Grande, ao passo que ele decide então avançar sobre outros reinos. Ele decide avançar sobre outras províncias, conquistar outros povos. Então ele avança contra o reinado de Roma, contra Filipe da Macedônia, que então era o monarca da época. Contudo, sofre uma flagrante derrota. E o que ele faz? Além de sofrer a derrota, se faz necessário que ele deixe um filho seu como prisioneiro em Roma. E quem era esse filho? É o que nós vamos estudar, é o personagem da história que nós vamos estudar do versículo 21 até o versículo 45. Esse filho é Antíoco Epifânio. Antíoco o Grande deixa o seu filho... Perdão, meus irmãos. Antíoco Grande deixa o seu filho, Antíoco Epifânio, preso em Roma, a qual ele ficaria ali ao longo de 15 anos. Então ele retorna para sua terra. E ao retornar para sua terra, ele sofre um acidente. Há quem defenda que... há historiadores que registram algo no sentido de que ele estava vindo a cavalo e sofreu uma queda. E então ele vem a óbito. O Senhor entrega os ímpios à sua fome de poder. Nós vemos o Senhor entregando a Antíoco Grande a sua fome de poder. Ele queria dominar, ele queria ser o melhor, ele queria ser um bambambam. Contudo, o Senhor o entregou a sua fome de poder. Aquele rei que era poderoso, que tinha grandes exércitos, que tinha vencido inúmeras batalhas, ele morre um acidente simples. Ele morre de uma forma, digamos assim, boba, como se diz. Um homem que era um dos mais poderosos da época, que dos versículos 13 ao 16 nós vemos o seu amplo domínio. Ele morre de uma forma ignominiosa. E aí nós aprendemos também a terceira lição do texto, que os mais poderosos homens da história serão reduzidos a nada, nunca mais serão achados, cairão no esquecimento no dia final. O versículo de número 19 nos diz que então voltará para as fortalezas da sua própria terra, mas tropeçará e cairá para nunca mais ser achado. John Piper escreveu há poucos dias atrás acerca das eleições americanas, e ele diz que todos os presidentes serão uma nota de rodapé na história. Assim como Antíoco Grande, assim como Joe Biden, assim como Donald Trump, assim como todos os governos da terra, todos os governantes, um dia serão todos uma nota de rodapé da história escrita por Deus em favor do seu povo.
E os homens ímpios que detêm fome de poder, que detêm fome de domínio, que por mais que eles façam a sua vontade por um tempo determinado, eles façam o que queiram, o seu fim chegará e não tardará. A sua ânsia de serem conhecidos na terra os sucumbirá e os tornará esquecidos do céu. De tal forma que eu pergunto a você nessa noite: qual é o teu intento de conhecimento? Onde tu queres ser conhecido? Queres ser conhecido na terra? Queres ser conhecido pelo teu poder? Pela tua ostentação? Pelo teu cargo elevado? Tuas posses, teus bens, pela tua aparência? Assim como Alexandre o Grande, pela tua vaidade, mostrar, ostentar? Quer ser conhecido como um garanhão? Essa ânsia, ela vai te sucumbir e vai te levar para a lata de lixo da história. Contudo, aqueles que não têm no seu coração o intento de serem conhecidos na terra, estes são conhecidos no céu. E é isso que importa, sermos conhecidos do amado de nossa alma, sermos conhecidos no céu. Bendito seja o nome do Senhor. Antíoco o Grande até pode ter sido conhecido ao longo dos reinos da época, contudo, diante de Deus, ele foi reduzido a pó, ele foi reduzido a nada. Seguindo, o versículo 20 nos revela a ascensão de um novo monarca, chamado Seleuco Filopáter. Esse Seleuco Filopáter, ele é um dos filhos de Antíoco o Grande. Ele ascende ao trono e então ele tenta, por meio da arrecadação de impostos, fazer com que passasse um exator, um agente da Receita Federal, na terra de Jerusalém. Ele envia lá o seu agente, seu caminhãozinho da Receita Federal, até a terra de Jerusalém. E ele ordena que os utensílios do templo sejam confiscados. Ele ordena que os filhos de Israel, que os filhos de Deus, que o povo da aliança, eles fossem oprimidos por meio desses impostos. Eles fossem oprimidos nos seus bens. Contudo, o texto nos revela que esse que fez passar um arrecadador de impostos pela glória do reino, ou seja, pela terra de Israel, pelo templo de Jerusalém, em poucos dias será destruído, isso sem ira e nem batalha. Os historiadores vão dizer que Seleuco Filopáter, ele foi envenenado pelo seu agente da Receita Federal, chamado Elidoro. Esse homem que fora designado para passar a fiscalização no reino, para passar a fiscalização na terra de Israel, para oprimir os filhos de Deus. Dizem os historiadores que ele envenena Seleuco Filopáter, não cumprindo a sua ordem, fazendo com que esse monarca caísse. Isso porque o Senhor entrega os ímpios às suas blasfêmias. Porque constituía blasfêmia entrar no templo de Deus e confiscar os utensílios. Só há dois tipos de seres humanos: os que adoram ao Senhor e os que blasfemam o nome do Senhor. De tal forma que o Senhor, aqueles que não o amam, aqueles que não adoram, aqueles que não servem, eles serão entregues às suas próprias blasfêmias. Nós vemos no exemplo de Seleuco Filopáter, um homem entregue à sua blasfêmia, um homem entregue ao seu pecado de falsa adoração, um homem que odiava a aliança, um homem que odiava o povo de Deus, um homem que odiava os filhos de Deus, sendo entregue às suas blasfêmias. O seu reinado não persistiu, ele não subsistiu como monarca, porque o seu fim veio e não houve quem o socorresse. A partir do versículo 21, nós temos a ascensão de um monarca que ganhará proeminência ao longo dessa narrativa do capítulo 11, chamado Antíoco Epifânio. Conforme eu falei outrora, esse homem, ele havia sido levado cativo, prisioneiro em Roma, devido à derrota sofrida por Antíoco Grande a Filipe da Macedônia. Então esse homem ficara preso 15 anos em Roma. Ao passo que Seleuco Filopáter, esse que morreu envenenado pelo seu arrecadador de impostos, ele é o filho de Antíoco o Grande, que ascende ao reinado da Síria. Então, com a morte de Seleuco Filopáter, nós vemos o seu filho ascendendo ao poder. O filho de Seleuco Filopáter, ele ascende ao poder. Contudo, Antíoco Epifânio, que estava em Roma, ele faz uma trama,
ele faz um conchavo, digamos assim, com alguns soldados e alguns agentes romanos, para que o seu sobrinho, que recentemente havia ascendido ao trono da Síria, vá até Roma e fique em seu lugar como prisioneiro. Então o filho de Seleuco, Filopáter, ele vai até Roma, e por meio de intrigas, conforme o texto nos revela no versículo de número 21, Antíoco Epifânio, ele faz com que ele fique em seu lugar preso. Ele vem para o reino por meio de intrigas, por meio de conchavos, por meio de uma falsa aliança. Ele ascende ao poder. E esse governante vai se tornar aquele que é o maior protótipo do anticristo da história. Um dos homens que, à semelhança de Lenin, Stalin, à semelhança de Hitler, perseguiu ferrenhamente o povo de Deus. E Antíoco Epifânio é a maior personificação de nós mesmos quando não conhecemos ao Senhor. Homens e mulheres que não conhecem a Deus são potenciais Antíocos Epifânio, porque eles odeiam a aliança do Senhor. Então nós vemos, e eu vou fazer um apanhado geral e bem rápido para nós não nos determos tanto em algumas questões que não servirão de base para as lições a serem extraídas do texto. Esse homem, ele ascende ao poder, ele trava inúmeras batalhas, ele tem vitórias exponenciais, de tal forma que ele se torna muito conhecido, se torna muito querido por muitos, mas também odiado por outros. Ele se torna aquele que, devido os seus planos frustrados de tomar a terra do Egito, se volta contra o povo de Deus e passa a persegui-los. As terras de Israel, elas ficavam mais próximas ao reinado do norte, ao reinado da Síria, ao reinado de Antíoco Epifânio, de tal forma que havia uma divisão entre o reinado do sul e o reinado do norte, por meio de um deserto, e as terras de Israel ficavam mais de frente para as terras do norte. O povo já estava subjugado pelo reinado sírio. O povo já estava sob a égide desse rei. Contudo, a sua maior oposição era contra a aliança de Deus. Nós vemos no versículo 25 que ele vencerá o rei do sul por meio de uma aliança com os súditos do rei do sul, ou seja, uma traição. Súditos desse rei, membros da corte real, eles vão trair o rei do sul, Ptolomeu V, e então o rei do norte, Antíoco Epifânio, vencerá o rei do sul. Travarão novas batalhas. O coração de Antíoco Epifânio, nesse meio tempo, nesse interregno de tempo, irá se voltar contra a Santa Aliança. Ele começará uma perseguição ao povo de Deus. Após isso, tentará novamente ir contra o rei do sul. Contudo, as forças de Roma, o Senado romano, os navios de Quintim, conforme nos fala o texto, eles farão com que Antíoco Epifânio recue, de tal forma que novamente ele se voltará contra a Santa Aliança. E isso se deu mais ou menos no período de 170 a.C. até 164 a.C., que foi o período a qual veio ao fim o reinado de Antíoco Epifânio. E o texto nos mostra que esse homem viu esse protótipo do anticristo, e esse protótipo de nós quando não conhecíamos ao Senhor. Esse homem, ele vai perseguir ferrenhamente os filhos de Deus. Há relato nos livros de Macabeus que ele cortou a língua dos sacerdotes, aqueles que ministravam no templo, que ministravam a adoração, ele cortou para que eles não o fizessem. Há relatos também que ele pegou os rolos da santa lei do Senhor, dos profetas, e ele jogou no fogo, ele ateou fogo nos escritos. Há relatos históricos que esse homem, ele fez. E a abominação desoladora a qual nos trata o texto nos fala justamente disso. Essa profanação da adoração nos trata justamente disso. Desse homem que ele sacrificou um porco em cima do altar do templo. Ele espirrou fezes e sangue por todos os utensílios, por todo o altar. Ele fez com que os sacerdotes comessem carne de porco, que era abominável, era contrário à lei do Senhor. Ele fez as piores barbáries com o povo de Deus. Ele fez aquilo que era mal aos olhos do Senhor. Mas o texto nos revela que o seu fim chegaria e que não haveria quem o socorresse. E essa é a boa notícia. Porque por mais que os governos humanos, por mais que homens e mulheres se oponham à Santa Aliança, o seu fim chegará. O seu fim chegará.
Por mais que homens e maus governantes se levantem, por mais que a cultura constantemente atente contra o nome do Senhor e contra os seus filhos, o seu fim chegará. Mas a pergunta que se levanta e que se suscita nessa noite é como esse período de profunda perseguição foi capaz de servir para o bem dos filhos de Deus. Conforme nós falamos no início, 2 textos basilares, é que o Senhor entrega os ímpios a seus próprios atos pecaminosos, mas em contrapartida Ele escreve a história para o bem daqueles que o amam. E nós vamos ver primeiramente, antes de responder esse questionamento, algumas características dos inimigos de Deus. Em primeiro lugar, eles sentem antipatia pela aliança. Antíoco Epifânio não se voltou para a terra de Israel para conquistá-la, porque ele já havia feito. Antíoco Epifânio não se voltou contra a terra de Israel para qualquer outro motivo que não fosse a sua antipatia pela aliança. Homens e mulheres que não amam a Deus, eles odeiam a aliança, eles odeiam o Evangelho, eles odeiam a Jesus. E essa é a primeira característica dos inimigos de Deus. Aqueles que são entregues aos seus pecados, os difamadores, os ímpios, eles têm profunda antipatia pela aliança do Senhor. Duvide de um evangelho que é pregado e cause afago ao coração de ímpios. Hoje nós vemos constantemente, principalmente por meio de agentes da cultura, da mídia, que numa hora estão postando foto em seus atos, suas bebedeiras, seus atos de lascívia. No outro momento estão postando uma musiquinha, entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com a minha estrutura. Esse evangelho que causa afago ao coração de pecadores é um evangelho falso e diluído, porque o verdadeiro evangelho, o evangelho da aliança que fora consubstanciada na história, na cruz do Calvário, ele causa antipatia aos inimigos de Deus. Somente aqueles que amam ao Senhor, somente os eleitos de Deus, eles têm empatia pela aliança. Somente os eleitos de Deus, eles têm amor pela santa aliança. A segunda característica dos inimigos de Deus, e nós vemos na vida de Antíoco Epifânio, é que eles levam adiante todos os seus desígnios malignos contra a igreja do Senhor. Não espere, meus irmãos, não espere favor de ímpios, favor dos ímpios em favor da causa do Evangelho. Não espere que os ímpios vivam e se movam em prol da igreja, porque o mundo vai fazer de tudo para subjugar o povo de Deus. O mundo, a cultura. Nós vemos isso por meio da mídia, constantemente. As políticas, as leis que são aprovadas, elas são contrárias ao povo de Deus. Elas tentam estabelecer uma imoralidade, elas tentam estabelecer a limitação do culto ao Senhor, elas tentam de todas as formas sucumbir à igreja de Deus, porque os inimigos de Deus levam adiante todos os seus desígnios malignos contra a igreja do Senhor. Antíoco Epifânio utilizou-se de todo o seu poderio para levar adiante os seus desígnios contra o povo da aliança. A terceira característica dos inimigos de Deus é que eles profanam a adoração. Os inimigos de Deus, e como eu falei outrora, eles constantemente profanam a santa adoração. Antíoco Epifânio, ele entra no templo, ele sacrifica aquele porco, ele faz com que os sacerdotes comam da carne de porco, ele espirra fezes e sangue por meio dos utensílios. Ele profanou a adoração. Os inimigos de Deus, eles profanam constantemente a adoração do Senhor, porque homens e mulheres, todos os seres humanos são adoradores. Até mesmo os ateus que dizem que não adoram nada e que vivem de uma forma agnóstica, esses homens e mulheres, eles adoram a si mesmos. E como eu falei outrora, só há 2 tipos de pessoa: aqueles que adoram o verdadeiro Deus e aqueles que adoram deuses falsos. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, o seu povo, que não venhamos, à semelhança dos seus inimigos, caírem nesse pecado de profanação da adoração. Que o Senhor livre-nos da nossa displicência com o culto. Que o Senhor livre-nos de nossa displicência com o sagrado, com o sacramento, com a palavra, com a ceia. Que o Senhor nos livre dos nossos pecados de participarmos e partilharmos do corpo e do sangue de Jesus de forma displicente.
Porque quando fazemos dessa forma, nós estamos nos tornando a semelhança de Antíoco Epifânio, profanadores da aliança, profanadores da adoração. Mas graças a Deus por Jesus Cristo. Graças a Deus por Jesus Cristo, porque há perdão em Jesus. Você que me ouve nessa noite, seja por meio da live ou aqui na nave da igreja, há perdão em Jesus Cristo para a profanação da adoração. Há perdão em Jesus Cristo para aqueles que são seus inimigos. Se essa palavra do Evangelho está falando ao teu coração, o Senhor quer te tornar amigo dele. A quarta característica, e em conexão com a segunda característica dos inimigos de Deus, é que eles perseguem os que amam ao Senhor. E como eu falei outrora, eles vão utilizar de todos os meios para perseguirem aqueles que amam o Senhor. Há uma forma muito sutil na cultura de perseguir aqueles que amam ao Senhor. Ao instituírem os seus parâmetros ideológicos, a sua forma de pensar, a sua liberdade exacerbada, eles nada mais estão levando adiante todos os desígnios a fim de subjugarem o povo de Deus. Só que enganam-se estes, porque de fato eles não conseguirão, porque o povo de Deus tem a história escrita ao seu favor, porque aquele que escreve a história é o nosso Pai Celeste. Em quinto lugar e último, das características dos inimigos de Deus, é que eles não permanecem e não permanecerão no meio do povo de Deus. O texto, ele não somente nos revela como inimigo de Deus, desses versículos 21 a 45, Antíoco Epifânio, mas sim aqueles que traíram, que violaram a aliança, aqueles homens e mulheres que estavam dentro do pacto, contudo, viviam à parte do pacto, aqueles que estavam no meio da igreja de Israel, aqueles que estavam no meio do povo, nas adorações diárias, aqueles que constantemente ofereciam seus sacrifícios no templo, mas que traíram a Santa Aliança, se deixaram levar por lisonjas, se deixaram levar por toda a sagacidade desse governante. Esses também são inimigos de Deus. Contudo, o texto nos traz uma boa notícia, que eles não permanecem ou não permanecerão no meio do seu povo. 1 João vai falar acerca daqueles que estavam no meio do povo de Deus. O apóstolo, ele escreve que aqueles que estavam no meio de nós, mas não pertenciam a nós, aqueles que estavam no meio da congregação, aqueles que partilhavam do corpo e do sangue, aqueles que elevavam suas mãos para cantar no dia do Senhor, esses não vão permanecer se de fato não amam ao Senhor. Esses que têm uma suposta amizade com Deus, se essa amizade for falsa, eles não permanecerão no meio do povo de Deus. E isso é uma mensagem de alento aos filhos de Deus, porque homens e mulheres que não pertencem ao pacto e que permanecem como cristãos nominais, estes homens e mulheres são atraso para a igreja. Contudo, o Senhor que é bondoso, o Senhor que confirma a fé daqueles que o amam, esse Deus fará com que eles não permaneçam no meio do seu povo. É algo que nos acompanhará ao longo da vida e da jornada cristã. O joio no meio do trigo. Contudo, o Senhor, Ele é fiel e justo para fazer com que eles não permaneçam. Não é de se admirar que aqueles que não vivem de acordo com a sua religião e que nas suas conversas agem perversamente contra a aliança, sejam facilmente corrompidos por lisonjas e levados a abandonar as suas práticas. Aquele que a boa consciência naufraga, logo naufragarão na fé. Vive uma vida como se fosse um ímpio. Vem na igreja no dia do Senhor, levanta sua mão, adora o Senhor, mas na segunda-feira está galanteando mulher, está traindo o esposo, está falando mal do colega de trabalho, vive como se fosse um ímpio, não tem uma vida de oração, não tem uma vida de leitura da Sagrada Escritura. Esses que são os cristãos nominais não permanecerão no meio da congregação do Senhor. Antes, eles serão de tal forma seduzidos e entregues aos seus próprios pecados, que eles se afastarão do povo de Deus, fazendo com que o povo e a santa igreja de Deus frutifique e se torne uma espada nesse mundo vil. O texto também nos traz as características dos amigos de Deus. Em primeiro lugar, e é o, digamos assim, o eixo a qual fruem a força e a atividade do povo de Deus, é que eles conhecem o seu Deus.
E o conhecimento de Deus não é mero assentimento intelectual, não é mera adesão a uma doutrina qualquer. Antes, o conhecimento de Deus consiste na fé. E a fé nada mais é do que um coração eivado de confiança e de dependência do amado de nossas almas, de tal forma que nós passamos a viver apenas para Ele, em direção a Ele. De tal forma que nenhuma comida, nenhuma bebida, nenhum relacionamento é capaz de proporcionar a alegria, a paz, o gozo e a felicidade de amar e viver para esse amado. De tal forma que a nossa família, de tal forma que a bebedeira que outrora nós éramos reféns, que as nossas paixões mundanas, elas não são capazes de nos trazer a alegria que nos traz vivermos para a glória desse Deus, porque nós vivemos loucamente essa confiança e esse amor. Os que conhecem o Senhor vivem de modo a terem as suas línguas cortadas quando governantes maus se levantam para cessar a adoração cristã. E a característica principal, a força motriz dos filhos de Deus é que eles conhecem a esse Deus. Há homens e mulheres que não têm prazer na meditação da palavra de Deus. Há homens e mulheres que não têm prazer numa vida de oração. E a estes e a essas eu faço o seguinte questionamento nessa noite e o indago da seguinte forma: será que você é de fato chamado pelo Senhor? Será que o Senhor se deu a conhecer a você de fato? Você não tem prazer na lei de Deus. Você não tem prazer em uma vida de oração. Qual é o Deus que você conhece? Um Deus criado na tua imaginação? Um Deus que foi revelado na sua mente por suas próprias concepções? Cuidado, você pode estar incorrendo em um pecado de autoidolatria. Aqueles que conhecem a Deus, eles são firmados na aliança. E as características desse povo que conhece o Senhor, o texto vai nos tratar ali dos versículos 29 até o 35. No tempo determinado voltará a atacar o sul, mas dessa vez não será como foi da primeira vez, porque virão contra ele navios de Quintim. Contrariado, ele voltará e se dignará contra a Santa Aliança, e fará o que quiser, e tendo voltado, dará atenção aos que abandonaram a Santa Aliança, ou seja, os cristãos nominais. Forças enviadas por ele profanarão o santuário e a fortaleza, e acabarão com o sacrifício diário, estabelecendo a abominação desoladora. Ou seja, o povo não poderia mais adorar diariamente como era de seu costume. 32. Com lisonjas perverterá aqueles que violaram a Santa Aliança, mas o povo que conhece o seu Deus, ele se tornará, e essas são as duas características do povo que conhece o seu Deus: forte e ativo. Aqueles que amam e que conhecem o Senhor, em meio à dificuldade, em meio à perseguição, em meio aos momentos de noite escura da alma, estes se tornam fortes e ativos, apesar do mundo lá fora, apesar da perseguição, apesar dos maus governantes. Eles se tornam fortes e ativos, porque a sua força motriz consiste no conhecimento que eles têm de Deus, por meio da sua fé, que é dada por meio do seu Santo Espírito, que comunica fé em nosso coração. Eles são fortes e ativos, isso os leva a ensinar a muitos. Deus não estende a sua mão para nós, para que nós sigamos o nosso próprio caminho, mas para ajudarmos os outros a terem progresso espiritual. No período de maior desolação, de maior perseguição do povo de Deus, sob a égide de Antíoco Epifânio, eles se tornaram fortes e ativos, ensinavam uns aos outros, eles tinham a comunhão dos santos, eles exerciam o seu sacerdócio, eles ensinavam, eles não viviam para si mesmos, mas viviam em prol do povo de Deus. A nossa geração, há homens e mulheres que sequer são capazes de manter a constância na adoração cristã no dia do Senhor. Ah, meus irmãos, eu te convido, você nessa noite, a rever o seu cristianismo, porque a característica intrínseca e inerente aos filhos de Deus é que eles se tornam fortes e ativos. Eles ensinam, eles vivem uns para os outros em amor. Que tipo de cristianismo tu estás vivendo nessa noite, nessa vida? Eu te pergunto nessa noite. Tem vivido somente para ti mesmo? O que o Evangelho tem brotado no teu coração para fazer em favor do seu povo, fazer em favor do povo de Deus?
o Senhor os chama nessa noite a se tornarem fortes e ativos. É bem verdade que nem todos ensinarão. É bem verdade que cada um é dotado de um dom específico. Mas o Senhor te convida e Ele te regenerou, se tu foste regenerado, para viver em prol do seu povo, em serviço do seu povo. A segunda característica daqueles que conhecem o Senhor, que se tornam fortes e ativos, é que eles morrem pela causa do Evangelho, é que eles morrem pela cidade. Capítulo 26 do livro do profeta Jeremias nos revela que o povo seria levado cativo, e Deus ordena ao povo que ele frutificasse na cidade com a qual eles adentrariam. Eles iriam ser levados para a Babilônia, cativo. O Senhor ordena que eles frutificassem nessa cidade. E homens e mulheres, eles morrem, homens e mulheres que foram chamados pelo Senhor, eles frutificam em meio à sua cidade ou ao seu contexto local. Eles morrem, se necessário for, pela causa do Evangelho. Eles morrem pela sua cidade. Nós vivemos muitas vezes de uma maneira que parece que o mundo não está se perdendo lá fora. Muitos dos teus familiares, próximos ou distantes, os teus amigos, colegas de trabalho, muitos deles estão a passos largos descendo ao inferno. Qual o teu sentimento a respeito disso? Qual o teu sentimento a respeito do mundo que se perde, meu irmão e minha irmã? Tu é capaz de morrer pela causa do Evangelho, morrer pela cidade. O Senhor nos chama a proclamar o seu santo nome. Martin Lloyd Jones, no seu livro Avivamento, assim como diversas outras obras suas, ele fala acerca do senso de urgência, de nós olharmos aos perdidos, olharmos o mundo caído e nos corar de tristeza, nos corar de vergonha por aqueles que se perdem, nos corar de vergonha pela nossa inatividade ante o mundo que se perde. E o Senhor está nos chamando essa noite a sermos fortes e ativos, a morrermos pela causa do Evangelho e a morrermos pela cidade. Como tu tem te portado ante a tua família? Como tu tem te portado ante o contexto social que tu vive? Tu tem olhado no olho do teu familiar e vendo ele cada vez mais entregue às suas paixões pecaminosas e não tem tido o ímpeto de falar acerca do nome do Senhor, falar acerca do seu santo Evangelho? Você crê verdadeiramente nesse Evangelho, meu irmão? Que você não é movido a testificar desse Jesus que salva? Homens e mulheres estão todos os dias adentrando o inferno. E como nós temos nos portado ante essa verdade? Como nós temos nos portado? Será que estamos sendo inertes, inativos pelo que faz o mundo enfermar, que é o pecado? O Senhor, por meio dessa exposição, infunde em nós nessa noite um senso de urgência, um senso de paixão pelos perdidos e amor por aqueles que se perdem. Ele nos leva essa noite a morrermos pela causa do seu Evangelho, a morrermos pela nossa cidade. Aqueles que amam e conhecem o Senhor se tornam fortes e ativos, eles morrem pela cidade. E a terceira e última característica daqueles que conhecem o seu Deus e que mesmo em meio à profunda perseguição se tornam fortes e ativos, é que eles vivem uma vida santa. Versículo 34 nos fala que ao caírem, os sábios do povo que foram levados a ensinar, ao caírem receberão uma pequena ajuda. E aqui, em termos históricos, fala a respeito dos macabeus. O sacerdote Matatias e os seus filhos, principalmente na liderança de Judas Macabeus, eles vão se levantar contra o reinado de Antíoco Epifânio. Eles vão ser os homens que guerrearão contra esse monarca ímpio que odiava a Santa Aliança, a fim de estabelecer novamente o culto. E ao passo de 6 anos, a qual foi instituída essa abominação desoladora, que foi cessado o sacrifício diário, nós vemos a derrota de Antíoco Epifânio, e então a celebração da festa do Hanukkah, a festa das luzes, no meio do povo de Israel, a qual o templo fora reinaugurado, as luzes foram novamente acesas, e o Senhor passou novamente a ser adorado. Por meio do ministério desses homens, dos macabeus, fecha parênteses, voltando, eles cairão, todavia, cairão pela espada, pelo fogo, pelo cativeiro, pelo roubo, por algum tempo. Ao caírem, receberão uma pequena ajuda dos macabeus. Mas muitos se juntarão a eles com lisonjas. Alguns dos sábios cairão para serem provados, purificados e limpos. Os que amam e que conhecem ao Senhor, em meio à tribulação, em meio à perseguição, eles vivem uma vida santa e pura. E essa é uma das finalidades
E esse é um dos atos de Deus para o nosso bem, que nós sejamos purificados em meio à perseguição. A história escrita por Deus muitas vezes não nos trará conforto, na maioria delas, contudo, nos trará pureza e santidade. Nós temos um noivo, conforme diz o capítulo 5 da carta de Paulo aos Efésios, que nos purifica, que nos lava por meio da sua palavra, nos torna limpo, nos ataveia, nos torna como igreja uma noiva adornada. E o Senhor, no meio da perseguição, no meio do fogo da perseguição, Ele forja os seus filhos para que se tornem as mais belas joias. A igreja do Senhor, em meio à perseguição, ela é purificada. Para finalizar, o agir de Deus em favor daqueles que o conhecem, em primeiro lugar, Ele os preserva. Por mais que Antíoco Epifânio, por mais que todos os reinados da terra se levantassem contra os filhos de Deus, eles no fim prevaleceriam. Prevaleceria o remanescente fiel. O povo seria sustentado, porque o Senhor tinha uma aliança. E diferentemente dos governos ímpios, o Senhor não é um Deus que trai, mas Ele é um Deus fiel. De tal forma que Ele faria, por causa da sua aliança, que os seus filhos fossem preservados. Em segundo lugar, o Senhor os confirma. O texto nos mostra que aqueles que não amavam o Senhor, que faziam parte do povo do pacto, mas que não estavam na Santa Aliança de fato, eles se uniram com Antíoco Epifânio. Contudo, aqueles que amavam o Senhor, que faziam parte do povo do pacto, eles foram confirmados. Em terceiro lugar, o agir de Deus em favor daqueles que o conhecem na história. O Senhor os purifica, conforme nós falamos outrora. Em quarto lugar, o Senhor os recompensa. E aí eu não vou entrar nesse ponto que o pastor vai expor na semana que vem no capítulo 12 e o final dessa sessão do livro de Daniel. O Senhor recompensa, nós vamos ler no capítulo 12 que o Senhor recompensará aqueles que se levantaram e que ensinaram a muitos. O Senhor recompensa. Por mais que os filhos de Deus venham cair ao fio da espada, por mais que os filhos de Deus vivam uma vida difícil, de perseguição, de luta, de batalha, o Senhor os recompensará. E em quinto lugar, o agir de Deus em favor dos seus filhos é que o Senhor os vinga. Diferentemente dos monarcas e do irmão de Berenice, Ptolomeu III, que tentou fazer justiça pelas suas próprias mãos, se vingar de uma maneira pecaminosa, os filhos de Deus são vingados pelo amado de sua alma. O versículo 45, parte B, nos diz: mas chegará o seu fim e não haverá quem os socorra. Os governos ímpios, a cultura, aqueles que odeiam o Senhor, aqueles que odeiam a aliança, aqueles que odeiam os filhos de Deus, chegará o fim deles em um tempo determinado por esse Deus, e não haverá quem os socorra, porque o Senhor é aquele que vinga os seus filhos. O capítulo de número 11 de Daniel nos fala muito acerca de Jesus. É um capítulo sobre Jesus. Jesus, ele é o verdadeiro conhecimento de Deus. Nele habita a plenitude da divindade. Ele é aquele que revela o Pai. De tal forma que nós, se conhecemos a Deus Pai, se nós conhecemos o eterno amado de nossa alma, foi porque Cristo revelou. Aqueles que conheciam ao Senhor, os que conhecem o seu Deus, os que se tornam fortes e ativos em meio à perseguição, só são dessa forma por causa da obra de Cristo, por causa da sua vida e sua obra vicária. Porque o seu Santo Espírito comunica a nós intrepidez por meio do conhecimento de Deus Pai, que vem a nós em meio ao conhecimento de Cristo. Em segundo lugar, o texto nos mostra, a despeito de Antíoco Epifânio, profanador da aliança, que o nosso Senhor Jesus Cristo, é aquele que resgata a correta adoração. Ao lermos o capítulo 2 de João, nós vemos que o Senhor, ele entra no templo, e ele expulsa de lá os mercadores, e ele se apresenta como restaurador da adoração. Ele se apresenta como um novo templo. O Senhor Jesus Cristo é o templo com a qual apontava o templo do Antigo Testamento. Ele é a verdadeira adoração personificada. Daniel 11 é um texto sobre Jesus, porque ele é aquele que faz com que as suas ovelhas não se percam, pois deu a conhecer a estas a voz do verdadeiro pastor. O Senhor, quando nos chama,
Ele nos faz conhecer a sua voz, de tal forma que, por mais que se levantem os maiores ímpios, os governantes da terra, o Senhor o sustentará, porque as suas ovelhas conhecem a sua voz e o seguem, independentemente dos lobos que tentam tragá-las. A estimativa é que na China comunista há cerca de 200 milhões de cristãos. É como se a nação brasileira, em números, estivesse dentro da China e todos estes fossem de fato verdadeiramente cristãos. Porque, como vocês bem sabem, é um país comunista, um país que persegue o Senhor, que é inimigo da Santa Aliança, que perseguem aqueles que amam o Senhor. Mas o reino de Deus avança. Ele sustenta os seus filhos, ele faz com que o evangelho cresça, com que o seu reino cresça, em meio até mesmo a essas ditaduras comunistas. Daniel 11 nos revela Jesus, porque ele é o rei que, a despeito dos reinos humanos, reina com equidade e com justiça. Diferente dos reinos humanos, que reinam por meio da traição, da injustiça, que fazem passar arrecadadores de impostos a subjugar o povo de Deus, ele reina com equidade e justiça. E a sua justiça em castigar o pecado foi realizada na cruz do Calvário. Porque outrora nós éramos alvos da ira punitiva de Deus. Contudo, em Cristo, na cruz, nós tivemos os nossos pecados castigados. De tal forma que ele foi elevado e ele é rei sobre nós. E a sua justiça, ela é imputada a nós. Daniel 11 nos revela isso acerca do reinado de Cristo. Daniel 11 nos revela também que ele é detentor do poder, do domínio, diferentemente dos reis apresentados neste capítulo, que não tinham controle sequer sobre os seus súditos. Nós vemos as traições, nós vemos os súditos envenenando os seus reis. Homens que aparentemente eram poderosos, eles sequer conseguiam controlar a sua casa. Contudo, o nosso rei Jesus Cristo, conforme nós estudamos no capítulo 7 com o pastor Alexandre, conforme nos fala o evangelista Mateus no capítulo 28, a ele foi dado o domínio, o poder sobre todas as coisas. E não há quem possa usurpar o seu reinado. Não há quem possa usurpar o seu reinado providencial. Ele domina sobre todas as coisas. E por fim, Daniel 11 nos revela Jesus, porque é aquele para o qual apontava a festa do Hanukkah, a festa das luzes, que marca a reinauguração do templo e a volta da verdadeira adoração. Jesus Cristo é a luz do mundo. Jesus Cristo é aquele que fez cessar a transgressão. Foi aquele que estabeleceu o sacrifício perpétuo, conforme nos fala o escritor aos Hebreus. É aquele que se fez o sacrifício perpétuo por nós. Vamos nos colocar em pé nessa noite. Algumas lições adicionais que nós aprendemos desse texto é que a palavra de Deus ela é confiável. Tudo que nós estudamos, todas essas profecias que foram dadas a Daniel, elas se cumpriram conforme nós vemos na história. De tal forma que a palavra de Deus ela é o único meio confiável pela qual se possa viver. A mídia, ela está eivada de engano. A mídia, muitas vezes, ela não consegue transmitir uma notícia com exatidão. Os homens não conseguem se comunicar de forma plena, porque não são dotados de tal capacidade, mas a palavra de Deus, de forma pormenorizada, ela nos revela o fim das nações, ela nos revela o fim do mundo, ela nos revela que o Senhor governará eternamente. A palavra de Deus é confiável em meio a uma cultura de desconfiança. Em segundo lugar, Deus, Ele é o Senhor soberano da história, em meio a uma cultura de deuses diminutos. Os homens que se elevavam à qualidade de Deus, eles foram derrotados por meio de quedas de cavalo, eles foram derrotados por meio de venenos. Contudo, o Senhor, além de um Deus que não pode ser despojado do seu trono, Ele é o Senhor soberano que escreve a história em favor dos seus filhos. Em terceiro lugar, Deus continua sendo Deus, ainda que não vejamos em parte alguma. Nós lemos esse capítulo e poucas menções, acredito que uma ou duas, salvo engano, nós tivemos acerca do nome de Deus. Nós não vemos nenhuma atividade nessa história narrada do nosso Deus, uma atividade flagrante, explícita, conforme nós vemos ao longo da narrativa do Antigo Testamento. Antes, nós vemos reinos ascendendo e reinos caindo.
De certa forma, para alguns pode causar até um certo desespero, mas quando nós entendemos o que a mensagem de Daniel 11 nos fala, nós entendemos que Deus continua sendo Deus, ainda que não vejamos em parte alguma. Ainda que na história, ainda que no período ao qual vivemos, ainda que em nossa vida nós estejamos passando por um momento de depressão, um momento de tristeza, de doença na família, um momento de afastamento da alegria, Deus, Ele continua sendo Deus, ainda que não vejamos em parte alguma. Há momentos na nossa vida que são tão difíceis que nós não conseguimos ver a mão de Deus muitas vezes, por causa dos nossos olhos que são frágeis e os nossos ouvidos insensíveis à sua voz. Contudo, Deus ainda continua sendo Deus, ainda que não vejamos em parte alguma. Em quarto lugar, o tempo ao qual vivemos continuará sendo de angústia, e Daniel 11 nos ensina isso. O povo de Deus continuará passando por angústia. Contudo, chegará o fim dos tempos. Chegará o tempo do fim, a qual nós seremos ressuscitados. Ou seremos elevados às nuvens. Passaremos a morar com Cristo eternamente. Não sabemos quando Cristo virá. Não sabemos se de fato conheceremos essa morte terrena. Contudo, nós sabemos que o tempo atual será de perseguição para os filhos de Deus. Seja por meio da cultura, seja por meio do poderio militar. Os filhos de Deus continuarão sendo perseguidos. Mas a nossa esperança e a nossa alegria não está nesse tempo presente. Antes, está na eternidade com Cristo. Em quinto lugar, nenhuma perseguição pode impedir a comunhão de Deus com o seu povo. Os homens tentaram fazer com que a adoração fosse extirpada do templo. Contudo, nenhuma perseguição pode impedir a comunhão de Deus com o seu povo, porque eles se tornaram fortes e ativos, porque eles conheciam o seu Deus. Em sexto lugar, nenhuma perseguição pode impedir o serviço do povo de Deus. A igreja cresce, o reino avança, o evangelho avança até mesmo nos períodos de perseguição da história. Em sétimo e último lugar, nós temos a garantia, e Daniel 11 nos revela isso, de que o mal não durará para sempre, porque chegará ao seu fim e não haverá quem o socorra. Bendito seja o nome do Senhor. Oramos a Jesus. Senhor, muito obrigado, Pai. Muito obrigado pelas verdades do Teu Evangelho que Tu comunicou ao nosso coração, Senhor. Obrigado, Pai. Nós estamos demasiadamente alegres, Senhor, porque Tu nos comunicou vida nessa noite, porque Tu nos comunicou esperança, porque Tu nos comunicou conforto, Pai. A Tua palavra nos apresentou o conforto e a esperança, Senhor. Porque mesmo em meio a momentos de perseguição, mesmo em meio a momentos a qual não vejamos em parte alguma, o Senhor está agindo ativamente na história. O Senhor está governando todas as coisas e mais em prol dos seus filhos, para que eles sejam purificados, para que eles sejam moldados à semelhança de Deus Pai. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pelo Teu Evangelho que foi pregado nessa noite. Muito obrigado por nos comunicar verdades tais, Senhor. Bendito seja o Teu nome. Que a Tua igreja, ao viver a vida ordinária ao longo da sua semana, eles possam ter essas verdades aquecidas no seu coração, possam viver para a Tua glória, para o bem do Teu povo, para o bem, Senhor meu Deus, daqueles que ainda serão chamados pelo Teu Evangelho, Pai. Que a Tua igreja possa ser igreja, por meio do Evangelho que aqui fora pregado. Amém.